sobre a cura de um jovem, a cura de um cego de nascença. Capítulo 9. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Existem alguns cegos que Jesus curou aqui na Bíblia, mas muitos cegos que Jesus curou também não foram registrados. Alguns foram registrados para a gente saber. Amém? Existia um cego que Jesus curou, que estava na aldeia de Betsaida, e que Jesus, para curar ele, antes de tocar nele, pegou ele pela mão, levou ele para fora da aldeia, curou ele e disse para ele: Não volte para a aldeia, vá para a tua casa. Jesus tirou ele primeiro do ambiente. Na semana passada nós pregamos sobre o cego Bartimeu, que era o que estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Esse aqui já é um outro cego. Esse é cego de nascença. E a Bíblia diz que Jesus viu esse homem e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta dos discípulos parece não ter sentido nenhum, porque alguém pode pecar antes de nascer? Você conhece alguém que antes de nascer pecou? Não existe. Mas olha a pergunta dos discípulos: Senhor, quem pecou, foi ele ou seus pais, para ele nascer desse jeito? Então, quem pecou, este ou seus pais? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, porque seria impossível, amém? Nem seus pais. Não que seus pais eram santos, nem isso. Jesus está falando: o problema desse rapaz ser cego não é pecado dele, porque impossível de pecar antes de nascer, e também a enfermidade dele não está ligada ao pecado dos seus pais. Então Jesus disse o motivo desse caso, amém? Cada caso é um caso. Não dá para dizer que todo cego, o problema, a origem do problema é a mesma. Mas nesse caso Jesus respondeu: olha só, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí fica uma dúvida, né? A pessoa pode pensar: pastor, mas então é maldade de Deus. Deus fazer uma pessoa nascer com problema, passar a vida, a infância toda, a juventude, crescer, e esse sofrimento todo para depois Deus curar ela para mostrar o poder dele. Se alguém entendeu dessa forma, entendeu na carne. Quem está entendendo? Essa criança, por algum motivo, ela nasceu com problema, esse rapaz, e saiu sem visão. Mas a origem de todo mal não está em Deus. Quem está entendendo? Amém. A origem de todo mal está lá no jardim do Éden, onde a Bíblia diz que Adão pecou. E quando Adão pecou, a natureza do homem passou a ser uma natureza caída. Quem está entendendo? A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Não diz que nós nascemos pecando, que criança não peca. Quem está entendendo? Uma criancinha não nasce pecando.
Nós nascemos em pecado, é diferente. Em pecado porque nós herdamos, infelizmente, o pecado de Adão. Porque não era para você morrer, nem envelhecer, nem ter pé de galinha. Não era para ter, nem pneuzinho. Mas, quando entrou a morte, através do pecado, entrou a falência múltipla dos órgãos. Quem está entendendo? Se você, na sua velhice, não tiver problema nenhum de saúde, alguém pode dar glória a Deus? Hein? Você vai envelhecer sem nenhum problema de saúde. Nem nos músculos, nem nos ossos, nem na cabeça, nem esquecendo as coisas, nada, perfeito. Mas ainda assim você vai morrer. Ou não vai? Ainda que você vá embora com 100 anos e perfeito, enxergando bem, ouvindo bem, entendendo, vendo as pessoas, conhecendo, falando, caminhando. E por que vai morrer? Porque está na genética. Os órgãos vão falhar por causa da idade. Eles vão caminhando para o fim, não é assim? Nós vamos caminhando para o fim. À medida que nós vamos completando mais anos de vida, o nosso organismo já não é mais o mesmo. Então ele vai enfraquecendo. E se você não tiver doença nenhuma até a sua velhice, glória a Deus por isso, ainda assim o organismo vai falhar por causa do que aconteceu no jardim do Éden. Só que tem uma coisa: o que aconteceu no jardim do Éden pode ter afetado o nosso corpo, mas se você entregou sua vida a Cristo, não vai causar dano nenhum na sua alma. Que através do que aconteceu no jardim do Éden, infelizmente todo ser humano já nasce com essa marca, né, do pecado. Tendência do homem é fraqueza, mas aquele que entrega a vida a Cristo, ainda que morra, viverá. É o que diz a palavra. Nem ele pecou e nem seus pais. Aí Jesus falou no versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus está falando: enquanto eu estou no mundo. Os discípulos podem ter entendido o seguinte: Jesus deve estar falando que enquanto ele está vivo aqui na terra. Mas Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E quando é que ele não está mais, pastor? Quando a igreja foi tirada. Porque ele não está aqui na pessoa de Jesus Cristo Filho. Ele está na pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas ele está presente aqui na pessoa do Espírito Santo. Então, ainda há luz na terra. Essa luz é do Espírito Santo. Só que quando a igreja for arrebatada, aí haverá um período de trevas. Olha o que está escrito: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Antes ele disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Qual a diferença mais clara, né, do dia para a noite? Qual a diferença? A luz e a escuridão, não é isso? Quando Jesus falou: devemos fazer a obra de Deus, né, enquanto é dia, está querendo dizer enquanto nós temos luz. Ainda a igreja está na terra, o Espírito Santo está na terra, ainda tem luz. Mas a Bíblia diz que de repente, no abrir e fechar de olhos, um será levado e outro será deixado. Isso chama-se arrebatamento. Nessa hora que é tirada a igreja, os salvos que estiverem bem, né, nessa época, forem arrebatados, o Espírito Santo sai também da terra. Então vai entrar um período negro que a humanidade nunca viveu, que a Bíblia diz que os homens vão morder a língua de tanto terror. Esse negócio que teve aí, pandemia, não é nada comparado ao que vai ser quando a igreja for tirada da terra.
E quem que vai ficar para trás? Os ímpios, os incrédulos, os debochados, os escarnecedores, aqueles que amaram mais o mundo do que a Deus. Se o senhor está dizendo que aqueles que amaram mais o mundo, então pode ter alguns crentes, pastor, que vão ficar? Com certeza. Porque tem gente que, apesar de estar na igreja, ele faz mais esforço para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Ele ama mais o lazer, ele ama mais as coisas que o mundo oferece. Até porque Jesus contou uma parábola do semeador, e uma das sementes foi jogada entre os espinhos. Amém? Quem já leu isso? E essa semente que foi jogada entre os espinhos, ela cresceu, mas quando ela começou a crescer, os espinhos sufocaram ela e mataram ela. Essa semente representa o que, pastor? O pecado? Não. Aí Jesus deu a explicação: a semente semeada entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados e a fascinação da riqueza do mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera, e a pessoa morre espiritualmente. Então Jesus não estava falando necessariamente do pecado, ele estava falando dos cuidados e deleites da vida. Quem está entendendo? O que são os cuidados e os deleites da vida? A pessoa vivendo só por bem, por conforto. Quem está entendendo? É a pessoa vivendo só para farra, só para lazer, só para diversão. Não tem nada errado em você se divertir. Não tem nada errado em você ter um tempo de lazer. Mas quando o lazer, a distração, a diversão toma conta total da sua vida, que agora você está faltando no culto ou nas coisas de Deus por causa das distrações, isso significa os espinhos que estão sufocando a semente e vai matar a planta, e a planta somos nós. Os espinhos são as coisas desse mundo que são lícitas. Quem está entendendo? Você pode ir para uma viagem, para um passeio. O problema é quando isso começa a dominar a sua vida e afastar você das coisas de Deus, que você deixa de dar prioridade para as coisas de Deus para dar prioridade para as coisas do mundo. Aí a sua frequência, que era muito maior na casa de Deus, passou a ser no lazer. Quem está entendendo? E isso sufoca a nossa fé. Daqui a pouco você está fraco, já não acha mais motivo de estar na igreja. E ninguém cai do dia para a noite. Ninguém. Toda pessoa que se afasta de Deus não é de uma vez. Que ela está firme aqui hoje, ela diz: amanhã eu vou ficar fraco, não vou ir mais não. Não, ela vai esfriando, sem perceber. Ela vai faltando, ela vai deixando de ouvir Deus falar. O coração vai endurecendo aos pouquinhos. Ela já não está se importando. Antes, quando ela cometia um erro, um pecado, ela chorava, ficava triste. Hoje peca e ao invés de se lamentar e chorar, ela diz: todo mundo faz. Quando começa a ir por esse nível, está descendo rápido. A pior coisa que a gente como crente pode fazer é quando a gente erra, e todos nós erramos, amém? E a gente comete um pecado, ao invés de a gente lamentar, dobrar o joelho e chorar na presença do Senhor, clamando misericórdia, a gente diz: também sou humano, todo mundo é. E a gente, ao invés de se lamentar, a gente arruma desculpa, justificativa. Justificativa nunca vai ser boa para o pecado, seja ele grande ou pequeno. O remédio para o pecado nunca vai ser um bom argumento, um bom motivo. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Quem está entendendo? Adão, você comeu do fruto que eu falei para não comer, Adão? Comi, mas eu comi porque a mulher que o Senhor me deu, ele arrumou uma justificativa para o seu erro. E quando nós começamos a ir por esse caminho, meu irmão, nós estamos nos afastando de Deus e também da misericórdia. Quem está entendendo?
Você gostaria que a misericórdia do Senhor cobrisse a tua vida até o fim? Para isso acontecer, a gente tem que ter um coração quebrantado para reconhecer quando errou e onde errou e voltar atrás. Não arrumar uma justificativa. Toda vez que você arrumar uma justificativa, é porque não houve arrependimento. Porque o arrependimento faz você não arrumar uma saída, um motivo, uma justificativa para falar para Deus. O arrependimento faz você fazer que nem o homem. Os dois homens, um fariseu e outro publicano, que a Bíblia diz que os dois foram orar. O fariseu subiu lá na tribuna e orou assim. A Bíblia diz que ele orou de si para si mesmo. Pai, graças te dou porque eu não sou como esse miserável. Eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, graças te dou por isso. E desceu dali com o nariz empinado. Aí Jesus falou que o outro nem subiu lá na tribuna para orar. A Bíblia diz que onde ele estava, ele baixou a cabeça e disse: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus fez uma pergunta: qual dos dois saiu justificado da sua oração? O primeiro ou o segundo? Porque o primeiro orou de si para si mesmo. E na oração dele ele diz: graças te dou porque eu não sou igual àquele ali, eu sou melhor que ele. A Bíblia diz que todo exaltado será humilhado, e todo humilhado será exaltado. Quando ele orou, o fariseu e o publicano, o fariseu orou: graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Ele disse: eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele só não falou o que fazer de errado, mas o que fazer de certo, se exaltou. Jesus falou que o outro batia no peito de cabeça baixa e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Que significa: tem misericórdia de mim. Esse homem queria dizer o seguinte: Senhor, aquele homem que orou primeiro do que eu ali, ele está certo. Ele é muito melhor do que eu. Que um monte de coisa que ele faz eu não faço. Eu sou completamente inferior a ele, porque eu sou um grande de um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse daí recebeu o perdão. Porque a gente recebe o perdão não quando a gente aponta para a esquerda, para a direita ou para alguém e se compara com alguém, melhor ou não. A gente recebe o perdão e a misericórdia quando a gente olha para dentro e reconhece onde caiu, onde errou. Esse é o melhor momento na vida de qualquer ser humano. É quando ele cai em si. O filho pródigo, o melhor momento na vida do filho pródigo não foi dentro da casa do pai, não foi com a herança no bolso, foi dentro do chiqueiro. Não foi nem quando ele chegou o melhor momento da vida dele. O melhor momento da vida do filho pródigo foi lá no chiqueiro, quando ele caiu em si. A Bíblia diz: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Então o melhor momento na nossa vida é quando a ficha cai, que você reconhece que você não é nada daquilo que os outros dizem que você é. Alguém fica te enchendo a bola: não, que esse é o cara, não, essa aí é, e você começa a achar que é mesmo. O melhor momento é quando a ficha cai e a gente vê que não está com essa bola toda. Isso não quer dizer que você tem que viver com síndrome. Isso não quer dizer que você tem que ficar se diminuindo. Isso significa que você tem que reconhecer diante do Senhor o quão pequeno nós somos. Então, olha isso aqui, ó. Enquanto é dia, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É agora que é a hora de evangelizar, de ganhar alguém para Jesus, de falar de Deus para quem você ama. Não é depois do arrebatamento, que aí a luz vai ser tirada. E Jesus falou: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Acontece que a luz poderosa vai ser tirada e a igreja também. Sabe por que esse mundo não pereceu ainda? Porque a igreja
está na terra. Sabe o que Jesus falou nos discípulos? Vós sois o sal da terra. Você já comprou carne seca, carne salgada? Quem já comprou? Por que ela está cheia de sal? Alguém sabe dizer? Para quê? Para não dar bicho, para conservar, não é isso? Você pega aquela carne seca e tira o sal dela. Se você não cozinhar ela imediatamente, ela vai apodrecer. Porque o que está conservando ela é o sal. Sabe por que esse mundo não apodreceu de vez? Porque o sal da terra está na terra ainda. Olha aí o sal da terra. O sal da terra é aqueles que fazem diferença no mundo. Tem crente que não é sal, ele é areia. Por quê? Se botar na panela não faz diferença nenhuma de gosto. O crente verdadeiro, ele causa diferença onde ele chega. Amém. Glória a Deus. Não é aquela diferença, por estar tão em paz aqui, esse crente chegou, virou um barraqueiro danado. Não. Vós sois o sal, porque o sal dá sabor. O sal dá sentido. O sal dá sede. Não é isso? O sal não faz dar sede? Por isso que Jesus falou que nós temos que ser o sal da terra. Porque nós temos que dar sede? Tem. Alguém tem que olhar para você e falar assim: eu quero servir a Deus igual ele. Eu quero servir a Deus igual ela. Isso é despertar sede em alguém. O sal faz isso. Se coloca sal lá no coxo do boi, né? E ele vai lá e lambe aquele sal, imediatamente ele vai procurar o quê? Água, porque o sal faz da sede. Eu e você temos que fazer da sede nas pessoas de buscar Deus. Amém. Glória a Deus. Alguém, só de olhar você vindo para o culto, alguém olhar e dizer assim: puxa vida, eu queria tanto ter força que nem ela tem para ir no culto e na igreja. Amém. Glória a Deus. E de tanto eu olhar você orando, tem pessoa que vai se converter porque você ora na tua casa e alguém atrás da parede está ouvindo sua oração. Amém. Glória a Deus. De repente você dá o teu joelho e está orando, você nem percebeu, mas tinha alguém, um vizinho só de butuca lá ouvindo a sua oração. E isso acaba despertando as pessoas também para servir a Deus. Então, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Engraçado é o método. Jesus está conversando ali com os discípulos, explicando sobre a luz do mundo. De repente Jesus, cuspiu no chão. E alguém fala: mas Jesus não tem educação. Jesus pega lá e fez um lodo assim com a mão mesmo. Cuspe de Jesus e barro, e passa nos olhos do homem. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como Deus criou o homem? Ele criou da onde? Barro. O barro tem que ser molhado, né? Para você moldar um boneco, não tem? Então, existe algum líquido mais poderoso do que a saliva de Deus, meu irmão? Não. Pois Jesus cuspiu no chão, e do pó da terra Jesus fez um lodo, fez barro. Por que Jesus fez isso? Jesus não podia só tocar nele e falar: receba a cura? E por que Jesus tem que cuspir no chão, pastor? Tudo que ele faz, ele tem um propósito. Jesus vai ensinar para esse homem duas coisas. Primeiro, a sua essência é essa aqui, ó. É pó, é barro. Amém? Foi do barro que Deus fez Adão. Jesus passa saliva, lama, né, nos olhos dele, e disse para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Por que esse tanque tem esse nome? Porque é um tanque que dentro da cidade não tem água, mas a água é enviada para lá através de um canal subterrâneo
que era o canal que Ezequias fez séculos antes. Quem está entendendo? Então a água era enviada de fora do canal para dentro da cidade, por isso era chamado tanque do enviado. Quem está entendendo? A água ali naquele tanque não era uma água milagrosa, e nem o barro que Jesus fez era um barro milagroso. O que é milagroso é o próprio poder de Deus. Que tem gente que tem mania, meu irmão, sabe de quê? De se apegar ao objeto. Por isso que eu não gosto muito de dar as coisas na igreja, de dar uma chavinha, de dar um chaveirinho, um brinquinho, uma moedinha, uma cruzinha. Sabe por quê? Tem gente que tem tendência de ficar idolatrando o objeto. Tem gente que sabe que aquilo ali é só um símbolo, né? Mas tem gente, meu irmão, que se você consagrar, vou consagrar um lenço aqui, eu vou te dar. Amém. A Bíblia diz que Paulo pegava lenços do seu uso pessoal e dava para as pessoas, e as pessoas eram curadas. Havia unção naquilo que ele fazia. Mas qual que é o problema? O problema é que tem pessoas que têm tendência à idolatria. Se der um lenço para ela, ela vai colocar aquele lenço no bolso, e o lenço dela vai ser o comigo, ninguém pode. Ela vai usar aquilo como amuleto. Aí já entrou para o lado da idolatria, do misticismo. E o Senhor já nos libertou dessas coisas. Você andar com o lenço que o pastor deu, ou que uma cruzinha que o pastor deu, acreditando que aquilo vai mudar a sua vida, que aquilo vai te dar sorte, não tem diferença nenhuma do cara que pendura uma ferradura. Está acreditando em objeto do mesmo jeito. Quem está entendendo? Amém. Não, quem disse que dá sorte, né? Em pendurar uma ferradura. Será que dá? Quem já fez isso? Bom, se já desse sorte, o cavalo não tinha perdido o sapato, né? Por aí. Mas olha isso aqui, ó. Lava-te no tanque de Siloé. Esse tanque ficava aproximadamente uns 700 metros da onde Jesus estava, naquele momento. 700 metros para você chegar até lá é fácil, porque você enxerga. Quem está entendendo? Mas quem Jesus está falando vai até o tanque? Jesus está falando para um cara que é cego, que depende das pessoas guiar ele. Quem está entendendo? Esse homem agora está com barro nos olhos. Imagina um homem cego andando. Ô cego, quem fez isso nos teus olhos? Um homem ali. Imagina a zombaria, meu irmão. Quem me ouviu? E ele vai tateando até chegar no tanque. Quando ele chega no tanque, a Bíblia diz que ele se lavou. Glória a Deus. E quando se lava, o que ele vê? Qual a primeira coisa que ele vê? Ele vê ele mesmo. Não entendi, pastor. Por que Jesus falou, vai e lava-te? Quando ele vai e tira o barro dos olhos, se lava e olha para a água, a primeira pessoa que ele vê é ele mesmo. Glória a Deus. O que isso quer dizer? A primeira pessoa que Jesus quer que você enxergue é você mesmo. Já mandou alguém se enxergar? Quem já? Ah, vai se enxergar, rapaz? Pois Jesus mandou ele se enxergar. Ele nunca viu o rosto de ninguém, porque ele é cego de nascença. Ele não sabe o que é cor, ele não sabe o que são pessoas, ele não sabe nada, porque ele nunca viu. Ele vai enxergar a primeira vez, e a primeira imagem, movimento que ele tem, ele olhando para ele mesmo. Jesus, quando ele toca na vida da gente, ele quer que você primeiramente reconheça quem você é. Glória a Deus. Como assim, pastor? Que é muito fácil a gente olhar para os outros, é ou não é? Achar defeito, fulano ali, não gosto de fulano. Fulano é assim. Então a gente olhar, examinar e achar defeitos nos outros é muito fácil. Mas quando Jesus cura esse homem, a primeira coisa que ele vê, que ele enxerga, é a si mesmo. Verdade. Quando a Bíblia é aberta e a palavra de Deus abre os seus olhos, olha para mim. Essa palavra aqui é igual ao tanque. Glória a Deus. Amém. Por quê, pastor? Aleluia. Que quando o cego chegou lá no tanque, ele não teve que se lavar naquelas águas? Glória Sim. a Deus. Sim. A ordem de Jesus foi qual? Vai e lava-te. Glória a Deus. Se lava com o quê? Com água.
Lava-te no tanque. Esse homem foi até o tanque, chegou lá, ele foi na água e lavou-se. Quando a Bíblia é aberta na igreja e ela começa a ser pregada, é a mesma água que vai lavando os seus olhos. E quando ela vai lavando os seus olhos, você começa a enxergar quem você é de verdade. Se você achava que você era muita coisa, essa água limpa os seus olhos, você começa a ver que você depende de Deus. Quem está com a bola muito alta, né, se achando, quando a Bíblia é aberta, os seus olhos vão sendo lavados, as escamas vão sendo tiradas, a sujeira vai saindo dos olhos, e a visão vai começando a clarear. Aquilo que eu achava que eu era, não sou coisa nenhuma. Quem está entendendo? E aquilo que eu achava que eu sabia coisa nenhuma. Essa água aqui vai limpando, vai lavando. Ela não lava os olhos físicos, ela lava os olhos espirituais. E aí você começa a enxergar, e melhor, você começa a enxergar com uma visão de quem crê em Deus. Quando a gente não conhece a Deus, a gente enxerga com a visão do mundo. Que visão é essa do mundo? A cegueira de nascença. Quando a gente não conhece a Cristo, quem está me entendendo? Quando a gente não conhecia o Evangelho, a nossa visão era deturpada. A visão que a gente tinha a respeito de igreja, de crente, das pessoas, qual que era a sua visão a respeito dos crentes? Essa aqui está com a pedra na igreja. Não é assim? Você vai ver? Xingava o pastor. Ela estava dentro do castigo. Não. Lá, casou com o pastor. Vai xingar o pastor. Ela e a irmã dela, duas atentadas. Tacava pedra na igreja. Tacava. Os crentes tendo culto lá, enchia o telhado da igreja de pedra. Ela e a irmã dela, duas perturbadas. E essa aqui em pior, se preparando para ser cartomante. Se você não sabe, estou entregando tudo. Já estava aprendendo, tá? Alemão? Estava aprendendo. Ela foi uma amizade com uma pessoa lá, e a pessoa começou a falar para ela que ela tinha esses dons. E ela começou a entender o negócio de ler carta. Ô pastor, então o senhor seria casado com uma cartomante hoje? Se Jesus tivesse feito a obra, seria um casal muito lascado. Mas Deus tem misericórdia tanto dela quanto de mim. Então, vai e lava-te. Quando a gente era incrédulo, a nossa visão a respeito do Evangelho era ruim. Eu não posso dizer que a minha visão a respeito dos crentes era uma visão muito ruim, porque quando eu ainda era moleque, uns 7 anos até os 8, foi quando minha mãe se converteu. Então ela passou a ensinar coisas de Deus e a gente começou a respeitar os crentes. Quem está entendendo? Mas quem de vocês não aguentava o negócio de crente? Você tinha raiva do negócio de crente? Quem não gostava de crente? Vocês estão tudo sangue. No Marlene detestava os crentes. Aí, ó. Vocês se conheciam? Ela está com a pedra também. Meu Deus. Quem mais não gostava de crente? O Wilson não gostava de crente, a irmã não gostava de crente. Quem mais? A irmã ali não gostava de crente. E hoje, será que gosta? Oi? Você não gostava das roupas? Eita, meu Deus do céu. Como Deus faz a obra, né? Eu não tinha nenhum problema com os crentes, só que eu também não queria ficar no culto. Quando tinha culto, minha mãe chamava os irmãos para orar em casa. Falava, vamos fazer um culto aqui de oração aqui. Eu saía pelo fundo e pulava a janela e embora. Mas eu aprendi a respeitar os crentes de pequeno, porque ainda quando eu era moleque, ainda minha mãe se converteu, então a gente passou a ter um pouco de entendimento. Mas não aquele entendimento de ter que servir a Deus. Era o entendimento de falar, os crentes estão certos, mas eu estou no errado, eu vou ficar na minha. Mas aí quando você conhece a palavra que está escrito, conhecereis a verdade? Uma das maneiras da verdade da palavra nos libertar é lavar os nossos olhos. Você começa a enxergar com a visão de Cristo. Quem está entendendo? Hoje tem mais inseto aqui do que povo. E falar hoje é culto com os insetos, parece. Mas perturba.
Meu Deus do céu, por causa de chuva. Mas, irmão, os seus olhos foram lavados. Glória a Deus. Hoje você olha para a Bíblia, olha para a igreja, olha para os crentes com um olhar de carinho, não é assim? Amém. Saber que alguém está caminhando na mesma fé que você está caminhando não te dá alegria? Glória a Deus. Quando você chega num lugar em que você vê uma pessoa com um comportamento mais ou menos parecido com o seu, essa pessoa deve ser evangélica. Aí você faz amizade com ela, eu sou Pai do Senhor, então não dá alegria na gente? Glória a Deus. Seja no trabalho, numa viagem, no ônibus. Você encontra uma pessoa que está lendo a Bíblia. Antigamente você fazia o quê? Vou nem sentar aqui. Vou sentar lá na outra cadeira. Essa pessoa me falar de Deus para mim. Mas aí quando o Senhor lava os nossos olhos, você quer se aproximar de Deus e das coisas de Deus. Dizendo, vai, lava-te no tanque. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E aí olha o que vai acontecer. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é esse que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é este. Outros, não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Você sabe o que significa isso? Que tem gente, olha, quem é que está cego aqui? Me fala a verdade. Quem é que estava cego de verdade? Porque as pessoas estão acostumadas a ver o cego ali, e agora ele está enxergando. Só que eles não querem enxergar que ele está bom. Porque uns diziam, não é ele que era o cego? E eu dizia, parece com ele. E ele mesmo falava, gente, sou eu. E eu não é nada. Pior cego é esse aí, meu irmão, que não quer ver o que Jesus faz. O milagre está diante deles. Esse cara é o cara que ficava ali, ó, pedindo esmola e que é cego de nascença. Um milagre aconteceu na vida dele. Incrédulo diz assim, é nada. Incrédulo diz assim, acredito não. O incrédulo, ele vê um milagre na frente dele e ele é capaz de dizer assim, será? Deus não se agrada de incrédulo. Por isso que está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não estou agradando a Deus, então eu estou desagradando. O que desagrada a Deus não é quando você erra, também. Mas o que mais desagrada a Deus é quando você duvida da palavra dele. Porque você duvidar da palavra de alguém, você está tirando essa pessoa como o quê? Mentiroso. Então quando a palavra é pregada e você diz, não acredito não. Pois é, se a palavra que está sendo pregada é a palavra de Deus, você está acabando de dizer que você não acredita no que Deus falou. E não acreditar no que Deus disse é a mesma coisa de falar, Deus está mentindo. Aí complicou. Por isso que Deus não se agrada de incrédulo. Então, ele mesmo dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai, lava-te, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Porque Jesus, quando mandou ele lavar, ele foi lavar. Ele não tinha visto Jesus, só ouvido. Então, se ele passasse por Jesus na rua, ele não ia saber quem é. Porque quando Jesus passou o negócio nos olhos dele e falou, vai, lava-te, ele foi sem conhecer Jesus. Ele só ouvia a voz. Mas quando ele lavou, que ele voltou, perguntaram, mas quem foi? Jesus, e cadê ele? Eu não sei, eu não conheço. Quem está me ouvindo? Mas aí olha só. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Não acreditaram nele, então pegaram ele e levaram até os fariseus. E era sábado, o dia que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver? Ao que respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros,
Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Começaram a brigar entre eles por causa de Jesus. Esse homem é pecador. Por que ele é pecador? Porque ele não guardou o sábado. Ele fez milagre no sábado. No sábado não pode fazer milagre não. É muita ignorância, hein? E aí, olha só. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. O cego respondeu: para mim ele é profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha só. Chama os pais desse rapaz, vamos saber se ele é cego mesmo, se ele foi cego de nascença. E aí olha o interrogatório, ó. E o interrogaram: é esse o vosso filho, de que dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vês? Olha a cacetada, ó. Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também. Não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, e falará por si mesmo. Tem hora que você tem que dar umas... Isso não é falta de educação não, viu? É bobagem você ficar falando sim para tudo, com medo de entristecer pessoas. Tem gente que precisa levar um não. Você levar umas ripadas dessa, os pais falaram assim, ó, ele tem idade, pergunta para ele que ele responde. Os pais vão ficar nervosos aqui, olha só. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Glória a Deus. Outra palavra. Tem gente que não cansa de passar vergonha, né? Olha aqui, se ele é pecador, não me interessa. Só sei que ele tocou em mim, agora estou vendo. E aí, olha isso aqui. Ele respondeu: perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Esse cego é bravo. Vocês estão querendo se converter? Será que é isso mesmo? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Se alguém te chamar, falar assim, discípulo de Jesus é você, o que você diz? É um privilégio? É ou não é? Então acharam que iam deixar ele bravo com isso, ó. Discípulo dele é tu, nós somos discípulos de Moisés. Se Moisés soubesse. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos ao cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Sabe quando a pessoa não quer ver? Você tem parente assim? Que Jesus faz uma obra na tua vida e você esfrega na cara dele e ele diz: não acredito não. Remédio também faz isso. Dá, não dá? Tem hora que você tem que ter uma paciência. Sabe o que fizeram com ele? Expulsaram ele da sinagoga. Nós não queremos, você não pode frequentar aqui não, cai fora. Você é discípulo de Jesus. Expulsaram ele do templo. Presta atenção numa coisa aqui, para a gente encerrar. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia?
E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado nenhum. Mas porque dizem nós vemos, permanece o nosso pecado. Que paulada! Deixar eles mudos. Por acaso essa indireta aí é para nós, Jesus? Que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. O pecado de vocês é porque vocês falam que enxergam. O homem está curado aí, vocês não querem crer. Uma coisa que eu destaco aqui importante: expulsaram esse homem do templo, e Jesus encontrou ele fora do templo. Meu irmão, nunca fique preocupado se alguém excluiu você da igreja, seja ela qual for. A igreja não é o templo, meu irmão, a igreja é o corpo de Cristo. Não fique de cabeça quente: ô pastor, o pastor fulano me expulsou da igreja, me persegue, fez uma oração contrária contra mim. Esquece, meu irmão. Deus é contigo. Jesus não te expulsou da igreja dele, não. Eu fico invocado quando eu ouço que o pastor fulano excluiu o fulano da igreja. Mas a igreja é dele. Pastor não tem esse direito não, meu irmão, de excluir ninguém de igreja, não. Quem está entendendo? O senhor não pode excluir ninguém, pastor, da igreja. Eu? Sabe onde eu posso excluir, se for o caso? Do grupo daqueles que fazem a obra. Quem está entendendo? Se acontecer um caso de pecado, de alguma coisa muito errada, então pode excluir a pessoa da posição. E nem para sempre, pode excluir ela por um tempo, até ela se recuperar, se arrepender, se preparar e quem sabe voltar novamente. Quem está entendendo? Mas excluir da igreja, é tanta coisa que a gente ouve. O pastor ora por mim, por quê? Não, porque eu saí da igreja e o pastor falou que minha vida vai amarrar todinha. Eu já ouvi tanta gente, já atendi tanta gente por onde eu passei com esse problema. Você não faz ideia do tanto de gente que a gente já atendeu com esse problema, que chegava na igreja: ô pastor, ora por mim, porque eu acho que tem uma maldição na minha vida. Não, por quê? Não, porque eu não frequentei mais a igreja lá, e o pastor da igreja falou que a minha vida ia amarrada aí para frente. E realmente, pastor, a minha vida está um caos. Mas sabe por quê? A pessoa guardou no coração. A pessoa acreditou. Sabe o que Jó falou? Aquilo que eu mais temia me sucedeu. O que quer dizer? Aquilo que você fica morrendo de medo que acontece, acaba acontecendo. Porque o medo de acontecer significa que você está crendo que pode acontecer. Quem está entendendo? Não tenha medo de maldição não, porque maior é a bênção do Senhor na tua vida. A pastora vai passar aí e vai ungir você na palma das mãos. Se coloque de pé.